Vamos agora então começar com o relato, depois eu vou dar um beijinho na galera. Vamos lá. Possessão em minha casa. Ela é minha. Vamos ver. Todos os nomes já foram alterados, inclusive o meu. Pode ler sem medo. Obrigada. Olá, Anne Assombrados. Me chamo Apolo. O que vou contar aqui é totalmente real. Você já contou muitos relatos meus e tem muitos para enviar ainda. E estou devendo uma versão master do relato Boto Quase Me Levou, que será uma versão estendida do relato que você já contou. Esse caso foi vivido pela minha mãe e quando ela assistiu, disse que eu omiti algumas informações. Opa, então manda. Antes de tudo, quero deixar algumas coisas bem claras para não gerar burburinhos dos telespectadores. O que vou relatar não tem objetivo nenhum de ofender ninguém de nenhuma religião diferente da minha, pois apesar de não estar frequentando recentemente, eu sou evangélico. Porém, aprendi a respeitar toda e qualquer crença diferente da minha, não importa qual. Estou dizendo isso porque vou atentar aos fatos como aconteceram. Eu vi, ouvi, enfim, eu vivi este relato. Não foi ninguém que me contou. Eu sou testemunha. E cerca de umas 20 pessoas também presenciaram. E dessas tenho contato diário com algumas delas, pois são familiares. Lembro-me de um relato sobre alguma coisa que aconteceu num terreiro de Umbanda e depois a pessoa que enviou o relato foi hostilizada, inclusive pelas pessoas da própria religião. Amigos do candomblé, umbanda e demais religiões de matriz africana, eu sei que as entidades citadas aqui são sagradas para vocês. Para nós não são, porém respeito a sua crença e jamais hostilizariam vocês. Por favor, não se ofendam com o que irei relatar. Vamos ao relato. Eita laia. Era mais ou menos o ano de 2003, ou próximo a esse ano. Morávamos numa casa de madeira simples, porém bem arrumada e limpa, pois a minha mãe sempre foi zelosa. Morávamos no interior do Amazonas. Morava eu, meus 2 irmãos, Dionísio e Demétrio, e meus pais, Ana e João. Ou seja, 5 pessoas da mesma família. Apesar de eu ter crescido na igreja e a minha mãe ser o único exemplo de cristão a ser seguido que eu conhecia na época, o meu pai era a ovelha negra da casa. Ele vivia uma vida de aparências, mas vez ou outra tentava prestar. Graças a Deus, o que vou relatar aconteceu justamente numa época que ele estava tentando se firmar na igreja e fazendo grande esforço, pois caso contrário, não sei o que teria acontecido de ruim. Meus pais eram amigos de um casal muito problemático. Irei chamá-los aqui de Sasha e André. Eu tinha muito dó da vida desses dois. Sasha recebia uma pensão gorda do marido já falecido e junto com seu atual marido da época, o André, gastavam tudo com bebidas, farra, drogas e tudo que não se aproveita. Ou seja, eles viviam na bagaceira, expressão para quem vive na farra. Aí. As consequências não podiam ser outras. Eles viviam na miséria. Não estou exagerando, não. Era miséria mesmo. A casa deles era minúscula, também de madeira e palafita, pois o terreno deles era acidentado. Começava no nível da rua e descia numa inclinação que ia para dentro do mato. O terreno tinha mato alto por ele todo, e as trepadeiras já subiam a parede da casa. Parecia uma casa de um filme de terror. Com o dinheiro que Sasha recebia da pensão do marido morto, eles deveriam viver bem, muito bem. Mas bebidas, drogas e promiscuidade gerava essa vida miserável. Nossa família ser evangélica nunca foi empecilho para a amizade com esse casal. Por vezes, vi ambos chegarem famintos para jantar ou almoçar em nossa casa. Mas sabe quantas vezes trouxeram algum franguinho ou pedaço de carne para dividir conosco? Nunca. Porém, sempre que precisavam, os meus pais estavam ali para ajudar. Sasha gostava muito de mim. Dizia que gostaria de um dia ter um filho como eu. Isso massageava o meu ego, claro.
Era uma criança, sentia um enorme carinho por Sasha, mas confesso que tinha medo dela. Estava sempre com um hálito de álcool ou drogas. Andava mal vestida e André, seu marido, do mesmo jeito. Na verdade, eu tinha pena de ambos, dela mais ainda, pois ela demonstrava um carinho enorme por mim, mas eu sempre com medo dela. Numa noite, Sasha, por algum motivo que não precisa citar aqui, teve que passar a noite na nossa casa. Meus pais colocaram um colchão na sala para ela dormir. Pela manhã, eu e meu irmão Demétrio, que é o mais novo... Rabin tá tossindo. Pausa pra tosse do Rabin. Pela manhã, eu e meu irmão Demétrio, que é o mais novo, acordamos e fomos pro quarto do Dionísio, nosso irmão mais velho. Nossa casa era de madeira, como eu já disse, e o quarto do Dionísio fazia parede com a sala da casa. A gente estava brincando e conversando, isso era muito cedo, acho que o sol ainda raiava. Podíamos ouvir na sala os nossos pais, Ana e João, conversando com Sasha. Parecia que algo sério tinha acontecido, mas não ligamos para tal. Continuamos conversando nós três sobre desenhos e coisas de criança. Foi quando ouvimos aquela voz. Não era apenas uma voz, era uma gargalhada, estridente, feminina. Era a voz da Sasha rindo. Porém, não era exatamente ela que gargalhava alto daquele jeito. Digo isso pois já sabíamos o que estava acontecendo na sala de casa. Nessa hora, o medo nos dominou, pulamos na casa de Dionísio e nos escondemos... Na casa ou no quarto? E nos escondemos debaixo do protetor Super Power Master Anti-Monstros, o cobertor, é claro. Ficamos todos arrepiados. Um frio gélido percorreu minha espinha. Depois, meus irmãos disseram que o mesmo aconteceu com eles. Aquilo que estava dentro de Sasha dizia, entre gargalhadas agudas e estridentes: "Ela é minha! Ela é minha!" E voltava a gargalhar alto e assustadoramente. Como eu disse, isso era cedo ainda, cerca de 6 horas da manhã. Podíamos ouvir a voz do nosso pai orando e repreendendo aquilo. Nesse momento, a curiosidade falou mais alto e eu levantei da cama, saí do quarto e fui caminhando no corredor da casa em direção à sala. A distância não era mais de 2 metros, porém a impressão que eu tive era que esse corredor fosse longo e escuro, ou seja, apavorante. Cheguei no início do corredor, onde tinha uma cortina de pano que separava a sala do mesmo. Me recordo de abrir a cortina e ver uma das cenas mais apavorantes da minha vida. Ao abrir a cortina, eu vi o meu pai em pé com a Bíblia na mão, a outra levantada para o céu orando e pedindo forças a Deus. Lembro que uma das coisas que ele dizia era: "O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder." Minha mãe estava no sofá da sala, sentada com os cotovelos apoiados nos joelhos e as mãos escondendo o rosto, ou talvez com as mãos cruzadas, orando também. A casa e a sala estavam com as janelas todas fechadas e a única luz que iluminava bem precariamente o ambiente era a luz do sol recém-nascente que entrava pelas brechas da parede. Ou seja, eles estavam no escuro, só iluminados pelas luzes das brechas. Uma visão digna de filme de terror. E aos pés do meu pai e da minha mãe, o colchão onde Sasha estava. E sobre o colchão estava ela, toda descabelada, gargalhando, se debatendo toda. Balançava a cabeça de um lado para o outro, se contorcia toda, que eu pensava que ela ia quebrar o meio, sei lá. E quando ela ouvia o nome Jesus, ela gritava, porém de maneira rápida, tampando os ouvidos e balançando a cabeça, dizendo: "Não, não, 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 ela é minha!" E voltava a gargalhar loucamente. Essa cena ficou gravada na minha memória. O semblante dela estava diferente, não era Sasha ali, era outra coisa. E o que era? Meu pai ousou perguntar, e aquilo respondeu: "Sou a pombagira!" E voltava a gargalhar. Minha mãe notou a minha presença assistindo tudo. Eu era uma criança de 12 ou 13 anos. Meu medo agora me dominava, que fiquei paralisado vendo aquela cena.
Não tenho como não associar ao filme O Exorcista. Filme este que eu assistia de madrugada na sessão de gala ou no Cine Sinistro da TV Band. Fazia isso escondido dos meus pais, lógico. A minha mãe fez um gesto para eu voltar para o quarto, e essa atitude dela meio que me tirou daquele transe momentâneo. Voltei para o quarto com os meus irmãos e ficamos abraçados, os três juntos, com medo, debaixo das cobertas. Quando ouvimos passos na casa, lembre-se que a casa era de madeira, então chegava a balançar um pouco. Quando a nossa mãe surgiu na porta do quarto do meu irmão e chamou ele, o Dionísio. Ele se levantou e foi atendê-la. Demétrio era mais novo que eu 4 anos e muito mais medroso, com certeza, e me abraçou que parecia que ia me sufocar. Mamãe e Dionísio foram conversar algo na cozinha e ele não voltou para o quarto conosco, mas pude ouvir ele saindo pelas portas do fundo. O que será que minha mãe pediu a Dionísio? E por que ele teve que sair? Foi aí que notamos que as gargalhadas cessaram e pudemos ouvir a voz de Sasha, mas dessa vez era ela mesma. E ela dizia: "O que aconteceu? O que houve, João?" E o meu pai perguntava para ela: "Você realmente não lembra de nada?" E ela dizia: "Não, eu não sei do que você está falando." Eu levantei da cama e, super curioso, fui lá na sala de novo dar uma bisbilhotada. Meu pai e a minha mãe estavam na mesma posição de antes. Sasha também, mas seu semblante não era assustador como antes. E ela, deitada, questionava com meu pai sobre algo que ele dizia a ela. Meu pai, na sua ingenuidade, achava que tinha acabado e voltou a orar para agradecer a Deus sobre o que tinha acontecido, e eu voltei para o quarto com o Demétrio. Todos acharam que tinha acabado. Porém, enquanto meu pai orava agradecendo a Deus, ouvimos outra voz. Dessa vez era uma voz masculina. Porém, não era só uma voz. Parecia um bicho, um monstro. Acho que a única coisa que posso associar para os assombrados entenderem era que essa voz era semelhante à voz do tio Lu antes dele tirar a máscara. Vocês lembram? Aquela voz grossa e amedrontadora. Era mais ou menos assim, só que dessa vez a coisa dizia palavras desconexas, que não se entendia quase nada, como se fosse outra língua, porém, ela é minha, era audível para nós. Foi quando ouvi uma batida no piso da casa, que balançou a mesma e fez algumas panelas da cozinha caírem. Era como se fosse um casco de algum animal pesado, e depois, de novo, e de novo, como se esse animal caminhasse na casa. Nossa, o medo era tamanho, mas mesmo assim eu disse para o Demétrio: "Eu vou lá." Como ninguém ia ficar com ele, o mesmo saltou da cama me abraçando e dizendo: "Por favor, não me deixe aqui sozinho, Apolo." "Então vem comigo, vamos ver o que está acontecendo", respondi para ele. Ele veio me acompanhando, segurando a minha mão. Eu abri as cortinas, minha mãe e meu pai na mesma posição habitual, porém Sasha dessa vez estava de 4, com os cabelos arrastando no chão. Ela fazia movimentos estranhos que associo ao de um porco quando caminha, e urrava como um bicho, algum animal. Era muito, muito assustador, e ela batia no piso da casa com as mãos, porém o som não era da palma da mão batendo, era de um casco de algum animal suíno ou caprino, e a casa balançava. Quando vimos isso, corremos de volta para o quarto e para debaixo das cobertas. Foram longos minutos ali que pareciam horas. Aquela coisa urrando lá na sala, meu pai orando. Nossa, só de lembrar eu fico arrepiado. Foi quando ouvimos que a porta da sala se abriu e ouvimos vozes familiares. Eram as vozes do pessoal da igreja, amigos da minha mãe e do meu pai. Então entendi o que a minha mãe pediu para o Dionísio. Ele foi pedir ajuda. Sim, ele foi na casa do povo da congregação que nós frequentávamos. Foram cerca de 3 casais e logo começaram a orar juntos ao redor da Sasha, formando um círculo. Foram horas assim, sim, horas. Eu, Dionísio, que voltou da busca por ajuda, e Demétrio saímos da casa e fomos para o pátio da casa. E de lá de fora podia ouvir tudo o que acontecia dentro. Os irmãos da igreja, expressão utilizada entre os congregados,
orando muito em voz alta, repreendiam em nome de Jesus aquela coisa, e aquela coisa urrando igual um animal e falando coisas desconexas, porém o ela é minha, todos entendiam. Era expulso um e logo em seguida surgia outro. Era o que é chamado de legião. Acredito que não preciso explicar o que significa. Mas sim, era uma legião de demônios, todos em Sasha. Saía um, entrava outro. Nesse ponto, a frente da nossa casa estava cheia de curiosos. E a grande maioria esmagadora de crianças, que eram os nossos amiguinhos do bairro. Ou seja, virou um espetáculo. Eu não gostava nada daquilo. A minha casa virou um palco, mas só podia se ouvir, não ver, pois a casa estava toda fechada. Num certo momento, um irmão da igreja perguntou para uma dessas entidades: quem é você? E todos nós ouvimos em alto e bom som: meu nome é Exu Caveira. Eu vim para destruir a vida dela. Eu vim para matá-la. Eu moro no cemitério. Pessoal, já era dia, o sol raiava alto no céu, eu estava do lado de fora da casa, mas nada desses fatores foi suficiente para aplacar o frio na espinha e o calafrio no corpo, e todos sentiram a mesma coisa. E as horas passando, e aquela verdadeira batalha espiritual acontecendo ali na sala de casa. Em um dado momento, quando Sasha, ou sei lá o que for que estivesse nela, gargalhou, eu pude ouvir algo extremamente tenebroso. E depois, conversando com as pessoas, eu soube que não foi somente eu que ouvi isso. Nossa, que alívio! Eu não sou maluco. O que eu ouvi foram muitas, inúmeras vozes rindo juntas. Eram vozes femininas, masculinas, vozes agudas, estridentes, graves, de criança, de adulto, até de animais, sim, de animais. Era como se fosse aberto algum portal e de dentro desse buraco saíram essas vozes e numa gargalhada todos em coro disseram: ela é minha! Já era meio-dia quando tudo acabou. Sasha não lembrava de nada. Os irmãos da igreja foram embora e eu com medo que com a ausência deles aquilo acontecesse de novo, né? E Sasha e André nunca aceitaram os convites dos nossos pais para ir ao culto conosco. Logo depois, meu pai voltou à palhaçada de farra e bebedeira, deixando só os meus irmãos e eu e a mãe frequentando a igreja. Anne e assombrados. Recentemente eu perguntei para minha mãe sobre Sasha, questionando o que aconteceu com ela. Hoje eu já tenho 28 anos e perdemos contato com ela há muitos anos. Mas mais de uma década. Mas tive uma triste notícia em resposta. A minha mãe me contou que Sasha foi assassinada, que André tirou a vida dela com uma facada no peito, e até onde a minha mãe sabia, ele estava foragido. Confesso que senti um pesar no coração e a única coisa que podia lembrar foi daquela manhã que tudo o que foi relatado aqui aconteceu, e das palavras daquelas entidades dizendo: ela é minha. Hein, pessoal? Olha, eu não sei de nada também. Não sei por que isso acontece mesmo. Mas o que é ali dentro, não sei. Que coisa, né? Ninguém sabia mais nada. Enfim, né? Eles levavam uma vida perigosa. E pelo jeito abriu agora o lance das entidades aí, eu não sei. Mas já ouvi muitas histórias desse